E lá fui eu caçar webtoons na internet pra trazer pra vocês que estavam finalizados em português. E olha que eu consegui. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe 5 indicações de webtoons com protagonista feminina, mais de uma vibe aí, romance de época e um bônus. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar de todas essas indicações, ou pelo menos alguma delas vai valer a pena. Mas antes de eu te entregar esse conteúdo gratuito, eu só te peço uma coisinha. Deixa um like nesse vídeo pra incentivar meu trabalho, pra que eu vá ler mais webtoons mamas pra mim trazer pra vocês aí novas indicações, porque, gente do céu, tem que fazer uma caçada pra achar esses negócios, porque eu acho muito difícil procurar pelos sites, eu procuro diretamente pelos nomes, então eu caço aí muitas indicações, eu tenho uma lista gigante, e aí eu vou lendo, e à medida que eu, avanço muitos capítulos ou finalizo eles, aí eu trago pra vocês com opiniões sinceras. Eu acho que toda a história é válida, só que vai dependendo de você, se você vai gostar, se vai te agradar mais ou menos. Então, gostos são gostos e eu quero procurar trazer várias indicações pra vocês. Mas, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal ou nesse vídeo, não sabe que tem parte 1 desse mesmo assunto, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você dar uma olhada. Outras 5 indicações de quadrinhos pra você procurar, ler e não se preocupar com capítulos que não são lançados. Assim, esses vídeos são pra sua ansiedade, então eu espero que você goste. O primeiro quadrinho que a gente vai falar, que finalizou recentemente, quando eu estava lendo ele e ele não estava finalizado, que é Adelaide. Tem 85 capítulos e olha, gente, o traço dele é lindo, a história é muito leve, tá? Não é uma coisa pesada e que vai girar em torno ali. Tem a Adelaide, que é a nossa protagonista. Ela tá com uma vida muito entediada, ela mora no campo, ela não vê muita graça nas coisas, até que eis que ela recebe a notícia que na capital surgiu uma mulher do nada, vindo de um portal, caminhando pelas águas, e aí o povo todo acha que ela é uma deusa, ela é uma mulher da igreja, sabe? Porque ela tem poderes divinos, porque ela caminhou no meio da água, e ela tem uma aparência muito exótica, diferente deles, cabelos pretos, lisos. E aí a Adelaide, que reencarnou e se lembra da sua vida passada, se dá conta que essa mulher que surgiu na capital veio provavelmente do mundo dela, que era do passado, né? Provavelmente da Coreia. E aí ela fala, vou pra capital pra conhecer essa mulher, porque vai que surge um romance igual às histórias que eu leio, porque o Duque acolheu ela, e vai que eu vejo um romance acontecendo com uma garota de outro mundo. E aí a Adelaide, dá um estralo assim na vida dela, nossa, agora sim vai gerar um barraco que eu preciso ir. E ela vai pra capital e várias coisas vão acontecendo. Mas eu vou deixar um aviso pra esse manga, que assim, ele vale a pena você ler, porque ele é leve e tal, e ele já tá finalizado, ele é bonito. Só que assim, o começo é muito bom, tá? Ele faz assim, tipo uma curva, ele vai muito bom. Aí ele chega no meio, ele começa a decair. E aí ele chega no final e ele decai mais ainda. Porque eu acho que a autora, ou o autor, eu não fui pesquisar quem é, ele não conseguiu trabalhar muito bem com a expectativa, e aí muita coisa legal acontece no começo, mas não tem tanta coisa pra acontecer no final, e aí ele fica jogando umas coisas, e aí a história fica muito chata, tá? Na minha opinião, ela foi chata, o final dela, do meio pra lá, tipo, já tava, sabe, meio pesada a história, eu não tava gostando muito. E também, outro ponto, só que isso é muito pessoal meu, é que eu não gostei muito da Adelaide, porque ela tem umas atitudes que pra mim eu acho meio exageradas, assim. Ela podia só ter aceitado lá o amor de tal pessoa, ela não precisava ter feito tudo que ela fez pra, sabe, manter a posição dela. Eu não consegui gostar da protagonista, mas isso foi um ponto meu, tá? Ela é uma protagonista muito ousada, diferente de todas as outras protagonistas femininas que eu já li. Então, se você gosta de um personagem mais atirado, se joga que você vai gostar dela. O próximo, que também finalizou, meio que quase pareio ali com a Adelaide, finalizou a Adelaide, aí finalizou esse, e aí eu acabei lendo todos, eu já tava acompanhando há um tempo, que é The Villainy Savior. Ele finalizou com 87 capítulos, e gente, assim, eu tenho um sensor, eu acho que eu desenvolvi esse sensor depois que eu fui ler essas histórias de psicopata, tá? E esse, assim, apitou. Mas teve uma história que quebrou o meu sensor e ainda vou trazer pra vocês. Então me aguardem, se inscrevam nesse canal, me esperem, porque vai sair um vídeo muito incrível sobre uma história que eu li que tem, assim, só psicopata na história, mas ela é muito boa. Mas voltando aqui pra The Villainy Savior, o protagonista, ele tem uma pegada bem, assim, psicopata, ele faz umas coisas, você entra dentro da cabeça dele, ele é o vilão, então ele não vai ter atitudes, né, como o herói da história, é compreensível, mas tem umas coisas que realmente me incomodaram que ele fez, mas assim,
tá bom, ele é o vilão, é o papel dele, eu não posso reclamar dessa parte dele. E assim, a história, como eu posso dizer, ela é boa, na minha opinião. Eu pensei que ia acontecer muitas outras coisas e quando eu vi tá finalizada a história. Eu acho que eu coloquei um pouco de expectativa na fantasia, porque eu gostei da fantasia dessa história, e aí eu esperava mais coisas pra acontecer. E aí não aconteceu. E aí eu fiquei um pouquinho decepcionada com essa parte, mas ela é boa. E eu também não gosto da protagonista, porque ela só chora. Mas aí é um detalhe meu. Ou mulher pra chorar. Eu acho que essa é a protagonista que mais chora dos manhwas que eu já li, porque ou mulher, daqui a pouco assim, um problema surgiu, ela tá chorando. Quem leu entende. E se vocês forem ler, vocês também vão entender. Aqui gira em torno da LJ, se eu não me engano, tentando salvar, né, o vilão, como fala no nome da história. E ela tem que ficar com ele, ela tem que proteger ele e dar o amor que ele sempre quis pra ele. Então vai girar em torno dessa história de romance. O próximo é Lins Soa, ou alguma coisa assim, porque eu não sei falar essa pronúncia certinho. Mas ele é um manhwa que finalizou ali com 52 capítulos. Ele era uma história que, assim, muito bem construída, que tinha tudo pra que eu gostasse. Ela, assim, o casal é bem desenvolvido, como dizem no final da história, um salvou o outro. Então, os dois tinham problemas, o casal principal. E aí os dois se ajudaram de forma mútua ali. Mas eu não shippei. Eu não consegui gostar de nenhum casal. Só que assim, a trama, tirando o romance de lado, é muito sensacional. Porque eu não sabia quem era o real vilão ou a real pessoa que estava por trás das coisas que estavam acontecendo. E quando foi revelada a verdadeira história de quem era quem, de como aconteceu, o casal secundário se formando, essa é uma história que, na minha opinião, valeu a pena, mesmo que eu não tenha shippado nem gostado do romance principal. Mas aí é um ponto meu, eu até não entendi porque eu não gostei. Eu simplesmente não gostei. E eu não tenho nem o que justificar pra vocês, porque é bem construído, é uma história boa, tá? Mas eu não consegui shippar. Eu não consegui, não foi, não sei. Não sei se foi os traços que me atrapalhou, porque ele tem um traçado um pouco diferente, não sei, tá? Isso eu vou ficar devendo pra vocês. Basicamente, a Eileen, que é a nossa protagonista, ela acaba morrendo e reencarna como a quarta concubina de um rei ali que tá competindo pra se tornar a rainha. As outras concubinas que perderem serão isoladas em uma ilha e nunca mais poderão ter contato com ninguém. Então ela precisa ganhar essa competição, se tornar rainha, para que ela, né, viva livremente e cuide do seu povo, que na verdade não é povo dela, é o povo da mulher que ela entrou dentro do corpo. E existem vários questionamentos dentro da história sobre você fazer aquilo porque é certo, ou você fazer porque você gosta. Será que as pessoas são realmente livres para fazerem o que elas querem? Ou será que existe alguma coisa que prende elas? Então é bem interessante essa história, mesmo que, né, falei pra vocês que eu não tinha gostado tanto. O próximo é Are You My Lovely Dragon King. Gente, assim, o que acontece? Eu trouxe esse daqui porque ele tá finalizado, ele tem traços bonitos, na minha opinião, e isso conta quando você vai ler a história. E ele também, assim, gente, eu não sei quem tá assistindo o vídeo, então às vezes você tem um gosto muito diferente do meu. Então eu sempre procuro trazer várias indicações pra que vocês, né, peguem o melhor ou que você conseguir achar que vai combinar mais com você. Só que assim, esse não combina comigo porque, assim, eu não gostei, tá? Sendo bem sincera, porque assim, a história tenta forçar um humor que ela não consegue entregar. A única cena que eu me emocionei, que assim, eu tipo, meu Deus, agora essa história vai pra frente e ela vai ficar um pouco séria e eu vou gostar. Tipo, assim, a história tava indo, aí dá um gelo, assim, dá um corte tão grande que me deu dor no coração com uma piada, sabe? O assunto era sério, beleza, tacaram uma piada ali, muito sem noção. E aí toda aquela construção se quebrou. E aí eu fiquei naquela cena assim, nossa, que raiva. Vai girar em torno da protagonista e do dragão branco ali, né, que eu falei pra vocês. Que é um dragão. E aí esse dragão, ele tá tentando descobrir, ele tá tentando roubar o código genético humano. E aí ele vai pra um laboratório, ele estuda pra entrar dentro do seu laboratório. E aí ele acaba se apaixonando pela sua mentora, né, que é a protagonista feminina. E aí os dois vão ter um romance, e aí também vai ter a questão dos dragões e dos humanos, e que eles não se dão bem, que eles estavam em guerras, e aí o irmão do protagonista quer destruir todos os humanos. Só que eu acho que essa história ela não se aprofunda em quase nada, tá? Ela dá o tema, mas ela não se aprofunda. Por exemplo, esse negócio do código genético humano, ele só quer. Mas por que ele quer? O que ele vai fazer? Quando ele conseguir, o que vai acontecer? Pra onde que ele vai levar? O que ele vai fazer com isso? Entendeu? Não se aprofunda, não dá detalhes e no final você fica assim...
tá? Nossa, esse foi o motivo da história, mas aí, tipo, você esqueceu o autor, você só jogou fora. Ele tá com 57 capítulos, se você quiser ler, vai em frente, porque ele tá finalizado, mas já deixo bem claro que é uma história muito rasa. Eu também não gostei do romance nem da protagonista, porque a protagonista, oh, meu Deus do céu, ela é louca de inteligente e aí no final ela faz umas cagadas pra levar a trama adiante, sabe? Tipo, ela faz umas coisas porque precisa ser feito, porque precisa ser mostrado. E aí, assim, torna a protagonista muito tonga, sabe? Muito imatura, muito, nossa, que criança, sabe? Que tonga, sabe? Por que foi fazer isso? Sabe? Não faz sentido o que ela faz. Mas enfim, né? Minha opinião. O último que eu terminei recentemente, na verdade eu terminei só pra trazer pra vocês. Ainda tem um bônus, tá, gente? Então me aguardem aí. O último que eu trouxe pra vocês é My Fair Footman. Ele tá com 96 capítulos, ele é o maior de todos, eu acho que eu trouxe pra vocês. E confesso que no início, acho que os 5 primeiros capítulos eu não consegui engatar na história, eu não consegui ir adiante. Mas aí quando eu li mais um pouco, aí foi bem, sabe? Tipo, porque às vezes eu pego um capítulo, daqui a pouco eu já tô no 30 e nem vi o tempo passar. E esse não aconteceu no início, tava difícil de ler a história, eu não sabia nem se eu ia continuar a ler, porque realmente eu não tava gostando muito, mas eu insisti um pouco mais e aí valeu a pena. Ele é uma história mais simples, na minha opinião, uma coisa mais focada no romance, tem a história da protagonista, do que acontece com ela, do passado. E basicamente a protagonista, ela é uma mulher que se disfarça de homem para trabalhar na casa do mestre dela. Os seus empregadores, eles sabem que ela é uma mulher, porque assim, a mulher, né, pra quem ela trabalha, porque ela trabalha pra um casal, a mulher que ela trabalha, ela ficou meio ruim da cabeça quando o filho dela, menor, morreu. E aí ela via na Elijah, que é a protagonista, o seu filho. E aí o Duque, né, o homem daquela casa, ele fala, viu, se disfarça de garoto pra que a minha esposa não sofra tanto. Daí eles tinham um contrato até quando ela completasse 18 anos. Então, depois dos 18 anos, ela ia poder viver como uma mulher. E aí a gente, né, vai ter uma interação entre o filho desse Duque e aí a nossa protagonista, né? Porque é um romance, né? A gente vai girar em torno aí de um romance de época, muito fofinho. Uma história boa, tá? Só que meio previsível. Confesso que é meio previsível, mas é fofinha, tá, gente? Esse vale a pena, tá? Na minha opinião. Nossa, falei tanto, tá? Me perdoem. E agora, o bônus que eu preparei pra vocês não é exatamente uma história finalizada. Porque o que aconteceu? A história foi, beleza, capítulo, finalizou. Ele deu o final, ele falou o que aconteceu no futuro, ele, sabe, finalizou a história. Beleza, terminei de ler. Aí eu fui pesquisar a história de novo. Não é que tinha capítulo de novo, era como se estivesse sendo lançado extras, tá? Uma nova história começou. Então o primeiro arco da história já está finalizado em português. E é essa a indicação que eu deixo pra vocês, mesmo que mais capítulos ainda serão lançados. Quantos, não faço ideia. Mas o primeiro arco da história está finalizado e ela é uma história incrível, fofa, linda, maravilhosa. Com certeza essa história está no meu top 10, que eu ainda não fiz, eu vou fazer pro final do ano. E é porque você está fazendo isso, Duque. Gente, essa história linda, maravilhosa, a coisa mais fofa da minha vida. Basicamente, a protagonista, ela é de um reino derrotado. E aí, o Duque, que derrotou esse reino, tá chegando pra matar todas as pessoas que são de sangue nobre daquela casa. E ela é uma daquelas pessoas, mesmo que ela seja uma bastarda, ela vai morrer na mão desse Duque. Só que quando esse Duque bate os olhos nela, acontece uma feitiçaria, acontece um feitiço, uma coisa muito doida, que o Duque cai de amores por ela. E aí ele pega e leva ela pra casa dele, entope ela de presentes, entope ela de flores, de joias, pede ela em casamento, faz greve de fome pra que ela se case com ele. E aí ela se apaixona por ele porque ele é tão atencioso e fofo e se casa com ele. Só que eis que o nosso feitiço está começando a falhar. E aí, nossa, gente, é muito engraçado, porque tem vezes que ele é super fofo, super carinhoso, maravilhoso, e tem vezes que ele tá apontando uma espada pra ela, porque ele recobra a consciência, e ele fica, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não sou essa coisa fofa, eu sou um homem sanguinário. E daqui a pouco ele volta todo fofo, maravilhoso. E aí,
a nossa protagonista, ela quer dar um jeito de manter esse feitiço nele, porque ela nunca foi, assim, amada depois que a mãe dela morreu, e aí ela gosta muito, né, do protagonista masculino, e aí ela tenta de todas as formas achar uma solução pra manter esse feitiço. Maravilhoso, tá? Não tem nem mais o que falar sobre ela. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado comigo até o final dele. Vão procurar essas histórias, e eu espero você pro próximo vídeo. Então eu fui!